antidiscriminação contra mulheres, uma lei antidiscriminação com base em origem nacional, uma lei antidiscriminação com base na religião, uma outra lei, cada uma com 200 artigos, com base na sexualidade. Né? No Brasil, a gente está muito satisfeito com o artigo 5º caput da Constituição, né? Para tratar da mesma coisa. A estrutura constitucional também influi na força do precedente. Qual é a doutrina sobre a relação entre o legislativo e o judiciário? Qual é a autocompreensão do judiciário? São formalistas ou céticos? Tudo isso, de alguma maneira, influi na força do precedente. E o principal elemento é esse terceiro aqui, ó. As normas de direito positivo sobre o precedente judiciário. O Brasil é mestre em fazer isso, né? Aliás, eu duvido muito que haja algum país no mundo hoje com tantas normas de direito positivo sobre precedente judicial quanto o Brasil. Precedentes vinculantes, súmulas não vinculantes, precedentes em repercussão geral, precedentes em casos repetitivos, o poder normativo da Justiça do Trabalho, as possibilidades de julgar improcedente pedido antes da contestação. E o CPC está vindo com um manancial enorme de normas sobre precedentes judiciais. Inclusive algumas estranhas, como a ideia completamente contrária a tudo que a gente defendeu aqui, a ideia de que primeiro você vê se tem a súmula, depois, se não tiver a súmula, você vai no precedente. A súmula eu vou deixar para falar sobre ela daqui a pouco, mas é algo que me incomoda. Vamos só passar rápido, que está quase acabando essa primeira parte. Tem os fatores extra-institucionais, as concepções jurídico-teóricas. Tem um debate entre a teoria declaratória, e a teoria positivista. A teoria declaratória é a teoria de que, olha, o juiz, ele não cria uma nova regra com a sua decisão, ele não cria um novo precedente, ele meramente aplica o direito pré-existente como ele existia antes. A teoria positivista diz que, olha, o juiz cria uma nova norma, né? Dependendo de qual você adotar, você vai ampliar ou não a força do precedente. Como que você vê a ciência do direito? Se você vê ela como puramente descritiva ou se você vê ela como normativa. Se você vê ela como normativa, eu estou falando meio rápido agora, vocês já perceberam que eu estou meio aflito com o tempo aqui, que eu quero falar logo de alguns exemplos. Mas, olha aqui que o Alex fala, a teoria do direito tem as seguintes funções: uma função de estabilização, uma função de progresso, permite que certas discussões sejam lançadas para que outras surjam, uma função de descarga, ou seja, uma função que determina de quem que é o ônus da argumentação. Se você quer ir contra uma proposição fixada pela ciência do direito ou pela doutrina, você tem que dar o ônus de dizer por que está indo contra. Uma função técnica de criar um vocabulário comum que possa ser usado por todos, uma função de controle de consistência e uma função de heurística, de formular novos problemas. Todas essas funções valem para o precedente. O precedente cumpre todas essas funções. E quanto mais ele cumpra essas funções, maior é o grau de vinculatividade daquele precedente. Qual é o grau de generalidade das normas jurisprudenciais? Quão geral são essas regras? É uma regra ou é um princípio? Quer dizer, um princípio nunca vai ser um princípio só porque algum juiz fixou ele em um precedente. O princípio já está lá, quase sempre. Agora, quando você especifica os contornos desse princípio, você vai derivando rações descendentes que podem ser generalizadas no futuro. O Alessi fala em saturação das premissas normativas. O que é isso? Toda decisão judicial tem que especificar ao máximo as etapas necessárias para se passar de uma norma geral até uma decisão concreta. A saturação da premissa normativa é mais ou menos o seguinte. Dá um exemplo aqui de romance policial. Né? Você vê... Ou, esquece o exemplo do romance policial. Pega aqui o caso Bruno, goleiro do Flamengo. Né? Ninguém nunca achou o corpo da moça que, teoricamente, ele matou. Mas acharam o sangue dela no carro dele. Mas acharam uma testemunha que viu a moça dentro da casa dele.
acharam o filho dela nos braços de alguém que estava com ele. Quer dizer, tem uma série de elementos que induzem a conclusão de que ele matou, né? Mas falta uma série de pedaços nesse raciocínio, e o juiz ele preenche esses pedaços, ele vai montando peças e vai construindo um relato. A mesma coisa ele faz para interpretar as normas. Tem um princípio geral lá da igualdade, e a partir daí ele vai construindo, colocando determinadas peças naquelas normas. Quanto mais específico, quanto mais detalhado for esse relato, quanto mais peças tiver nesse quebra-cabeça, mais força tem a decisão. E correção substancial da decisão paradigma. Uma decisão boa, uma decisão que é tida como uma boa interpretação do direito, tem mais força. O que eu quis dizer com isso? Por que eu enumerei todos esses fatores? São apenas alguns elementos que influem sobre a valoração que nós temos que fazer para passar de um precedente ao outro. É um processo hermenêutico, é um processo interpretativo que não se movimenta de acordo com as regras da doutrina tradicional do precedente. Aliás, precedente vinculante é algo, não vou dizer que é uma ilusão, mas é algo, a vinculatividade é inversamente proporcional à relevância de um precedente. No seguinte sentido, eu estou pensando aqui naquelas decisões que a nossa Constituição diz que são vinculantes. São vinculantes as decisões em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Todas elas são vinculantes, não são? As decisões com o recurso especial extraordinário estão caminhando para isso agora, depois com o recurso, com a repercussão geral. Mas o que é vinculante? Talvez seja vinculante exatamente os fatos materiais. Tudo bem, a Lei 32.000 é inconstitucional, mas ninguém está preocupado com isso, todo mundo sabe que ela já é inconstitucional. O que eu quero saber é se a Lei 32.001, que é bem parecida com ela, quase igual, é inconstitucional também. E aí você vai ter que passar por uma ponderação de todos esses fatores que eu especifiquei aqui e outros que eu não consegui especificar mais, para você poder fazer esse juízo por aproximação para ver se o precedente se aplica ou não. Você precisa... O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o propósito, muitas vezes, alguns expositores do Código de Processo Civil dizem que o processo civil veio para facilitar, o precedente veio para facilitar, não é verdade? Mas ele não facilita tantas coisas assim, né? Interpretar, valorar, fazer uma reconstrução argumentativa sempre vai ser necessário. E é mais ou menos isso que eu tentei expor aqui com essa teoria do precedente judicial. Eu acho que a gente pode parar por aqui, porque eu vou falar um pouco agora de como que os precedentes se diferenciam das súmulas. Antes disso, eu queria saber se alguma coisa ficou nebulosa, o que vocês estão achando disso, se vocês queriam fazer algumas perguntas, eu queria ver o que vocês têm a dizer sobre esse assunto aqui. Eu até deixo o microfone com vocês aí, se quiserem fazer algum comentário ou algum caso para a gente começar a discutir. Você quer falar alguma coisa? Não, ele está filmando. Bom, as conclusões eram essas, né? Vou ler para vocês as conclusões e aí eu passo a falar das súmulas, porque eu tô um pouco aflito que o nosso tempo hoje não é tão generoso, né? A conclusão seria o seguinte: a determinação do peso do precedente, principalmente quando estamos diante de precedentes persuasivos e não há um critério absolutamente decisivo estabelecido pelo ordenamento, passa pela ponderação de todos esses fatores. Mesmo onde há precedentes vinculantes, deve-se ponderar esses fatores dependendo de qual ratio decidente é utilizado como paradigma. Porque não adianta nada dizer que as decisões em sede de ADIM são
precedente vinculante e depois pegar um trecho dos votos de um ministro sem demonstrar que todos os outros concordaram com aquela regra específica que foi fixada. Esse é um problema um problema que existe no nosso sistema jurídico, existe no sistema inglês também, só que lá são menos juízes, né? Então o problema é um pouco menor. Porque numa parte dos sistemas jurídicos, você tem a decisão da corte, né? Você não tem cada um dos juízes votando separados. Isso cria uma dificuldade adicional. E era isso, meus prezados. Sobre a interpretação dos precedentes, a minha conclusão é que é um processo interpretativo em que você tem não apenas uma, mas várias rações decidentes, que você tem uma série de fatores racionais que ampliam ou diminuem essa força e que é necessário uma interpretação e uma ponderação de todos esses fatores. Vamos lá, eu deixei o microfone com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente começa a discutir. Se não, eu vou falar um pouco. Ou eu mesmo posso lançar umas perguntas para vocês. Vocês acham que o que eu falei sobre o precedente vale para a súmula? A súmula é um precedente? O que é uma súmula? Uma súmula vinculante. A lógica da súmula é a mesma lógica do precedente? E aí a gente pode começar a entrar em algumas questões práticas que às vezes chegam a ser constrangedoras. Eu vou fazer uma pergunta para quem conhece outras línguas ou quem conhece outros sistemas jurídicos. Ainda bem que o Saulo está aqui. Saulo, você que estudou nos Estados Unidos, depois na Alemanha, como é que você explicava o que era uma súmula para um jurista alemão? Qual a palavra que você utilizaria na Alemanha, em alemão ou em inglês? Ou em espanhol? Ou em francês, ou em italiano, ou em qualquer outra língua? Como é que você traduz a palavra súmula? Você teria alguma coisa? Você já teve que explicar para algum gringo o que é uma súmula? Você já passou por essa dificuldade? Já na Alemanha, eu dei uma vez uma palestra sobre o sistema brasileiro e aí a gente tem que passar pela questão da súmula, que eu acho que é uma peculiaridade aqui. E aí é muito difícil explicar, né? Eu expliquei como se fosse uma espécie de alzheimer, uma espécie de sentença um brocado da corte, porque realmente para eles é muito complexo compreender, pelo menos na Alemanha, o que é uma súmula, né? Não existe. Quando o precedente começou a se tornar vinculante, porque assim, se tu perguntar, Thomas, qual é a parte que você mais gosta do seu livro Teoria do Precedente? Não é a parte que é mais útil para o jurista prático, não é a parte que resolve mais problemas, não é a parte sobre a qual eu falei hoje aqui. É o primeiro capítulo, em que eu falo dos precedentes na França e na Inglaterra, falo um pouco do direito romano. E aí é legal que você... Enfim, é algo que eu nunca tinha feito, eu nunca tinha estudado história do direito na minha vida. Eu nunca tinha estudado direito comparado, e aí fui fazer um pouco disso. Mas o civil law como antes da Revolução Francesa eram extremamente parecidos. No direito... Sejam todos bem-vindos ao terceiro e último dia do ciclo de palestras comemorativo à abertura do ano judiciário do TRT da 8ª Região, ano 2016, e ano letivo da Escola Judicial. Convidamos o desembargador Marcos Augusto Lozada Maia, diretor da Escola Judicial deste tribunal, para proferir algumas palavras de abertura.
Boa tarde a todos, a todas. Cumprimento todos e a todas na figura do professor Thomas, que muito gentilmente abriu um espaço na agenda dele que é complicada, mas penso que a vinda do professor Thomas, ela está muito mais do que justificada, sobretudo em razão do que nós já estamos antevendo para o ano de 2016, com a chegada do novo Código de Processo Civil. E tenho convicção de que não exista, penso eu, alguém mais autorizado e legitimado para falar sobre teoria dos precedentes, senão o professor Thomas. Professor Thomas, talvez seja a primeira vez que o senhor venha ao TRT, seja muito bem-vindo. Esperamos inaugurar uma série de vindas futuras ao nosso tribunal. Sei que o senhor domina, tal qual o professor Saulo que está aqui, a teoria da argumentação, a filosofia do direito, e é sempre importante ouvir essas vozes autorizadas e abalizadas no assunto. Então, espero que, de alguma forma, o tribunal e a escola tenham contribuído para que, na abertura do ano judiciário e do ano letivo, a gente consiga, e tenho certeza que conseguimos, assimilar algumas das lições que aprendemos a partir de segunda-feira. Não é isso, doutor João Carlos? Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, professor Thomas. Repito, seja muito bem-vindo ao tribunal. Convidamos o professor Thomas da Rosa de Bustamante. O professor Thomas possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, com período de investigação na University of Edinburgh, Reino Unido, como bolsista da CAPES. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, onde é membro do corpo docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito. Foi docente no corpo permanente da Universidade de Aberdeen, no Reino Unido, por 2 anos completos, e professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde exerceu a função de chefe de departamento. É coordenador de projetos de pesquisa financiados pelo CNPq e pelo CNJ. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. É também contemplado com recursos do Programa Pesquisador Mineiro, da FAPEMIG. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Teoria do Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: Teoria do Direito, Filosofia do Direito, Filosofia Política, Teorias da Argumentação Jurídica, Hermenêutica Jurídica, Direitos Fundamentais e Direito Constitucional. Nós temos o prazer de receber, nesta tarde, nosso ilustre palestrante, Thomas da Rosa de Bustamante, proferindo a palestra Precedentes, Súmulas e a Racionalidade na Interpretação do Direito. Professor Thomas, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade de divulgar aqui um pouco do meu trabalho para o que eu considero ser o público relevante, né? Um público extremamente relevante para todo aquele que se dedica a estudar um pouquinho de interpretação do direito, teorias da argumentação jurídica e, no caso aqui, as teorias do precedente. Por que eu falo? Eu acredito que talvez o meu colega Saulo, né, que falou ontem para vocês, talvez concorde com essa observação. Acho que é quase que o sonho de todo professor de teoria da argumentação jurídica é falar para os juízes, né, porque é um determinado enfoque, uma determinada percepção da filosofia, um determinado âmbito, um determinado recorte dentro dela que assume para si
uma tarefa normativa, uma tarefa de não apenas descrever de maneira neutra, desengajada, né, o direito tal como ele encontra, mas assumir uma tarefa informada por valores políticos e morais, de moldar essa prática, ou de ter a pretensão de dizer alguma coisa para quem está do outro lado, para quem está tendo que enfrentar o desafio de tomar uma decisão, de assumir a responsabilidade por uma decisão. Eu acho que um pouco da tarefa do judiciário é essa, né? O juiz, numa democracia, ele sempre vive uma espécie de dualidade, né? Ele se torna uma figura extremamente importante é dado a ele um poder talvez maior do que ele desejaria, né? Para fazer valer aquelas promessas constitucionais, aqueles valores com os quais todos nós nos comprometemos, jurídica, política e moralmente, né? Mas ao mesmo tempo que é dado a ele esse poder para materializar no mundo real aqueles valores aos quais nós nos comprometemos quando fizemos a Constituição, é dada a ele também uma responsabilidade solitária de fundamentar a sua decisão e de justificá-la publicamente, assumindo todos os ônus que vêm com ela, né? Então, a teoria da argumentação jurídica, ela de certa forma, ela pretende dialogar com essa figura, com esse juiz, com essa pessoa que tem essa tarefa importante e essa responsabilidade política e moral de justificar, de dizer, de dar uma resposta convincente para quem perdeu o processo, né? Para dar uma resposta convincente para aquele que foi encarcerado, que foi privado de seus bens, que foi condenado a fazer uma coisa, ou que teve a sua pretensão de direito indeferida, né? Então, esse tipo de responsabilidade política que recai sobre o juiz faz com que ele naturalmente tenha algum tipo de interesse pelas teorias da argumentação jurídica, ou faz com que às vezes eu não sei se eu estou colocando claramente, mas o objetivo das teorias da argumentação jurídica é dar um certo auxílio, é dialogar com essa figura, com o juiz, né? Que busca nelas alguém que possa dialogar e que possa auxiliá-lo nessa sua tarefa de fundamentar a sua decisão, né? Então, com essas palavras assim, é que eu gostaria de introduzir e dizer que para um professor de teoria da argumentação jurídica, o seu público mais importante é quem está ali na prática, é quem está com essa responsabilidade de justificar adequadamente as suas decisões, porque é isso que esse tipo de filosofia veio. Ela veio para isso, ela veio para tentar oferecer algum tipo de aportação, algum tipo de auxílio nesse ponto. E eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre precedentes judiciais. Na parte final da minha fala, eu vou comentar alguns aspectos mais específicos do ordenamento jurídico brasileiro, como as súmulas, e vou falar de alguns princípios gerais que se busca alcançar por meio dessa reforma do CPC. Mas a minha ideia central, que vai ocupar a maior parte da nossa conversa hoje, vai ser a pretensão de tentar fazer uma teoria normativa do precedente judicial. Esses primeiros slides que eu vou colocar aqui agora, com o tema interpretação dos precedentes judiciais, é uma parte de um livro que eu tive a honra agora de autografar um volume para o desembargador Sérgio Rocha, presidente aqui do tribunal, que foi fruto de uma tese de doutorado, escrita já há um certo tempo. Ele foi publicado em 2012, mas foi escrito em 2007. Então já tem um certo
quer dizer, as minhas ideias já não são mais exatamente como foram colocadas ali, né? Mas muito do que eu escrevi na obra eu continuo ainda convencido, né? Na época, o livro tem ele pretende aplicar a teoria da argumentação jurídica do Alexi para o campo do Robert Alexi, professor Robert Alexi, muito conhecido da maioria de todos vocês, eu acredito, no âmbito específico da justificação e aplicação de precedentes judiciais. Então eu vou gastar um pouco do meu tempo para explicar o que eu considero desafiador e o que eu considero importante em uma teoria normativa do precedente judicial. Então eu vou fazer algumas preliminares teóricas para mostrar para vocês o ponto que eu considero importante a gente trabalhar sobre a interpretação dos precedentes em especial. Primeiro, tem algumas preliminares que a gente precisa ultrapassar. É bom falar para um público da área do direito, né? Quer dizer, a gente fala que tem algumas preliminares que todo mundo entende, né? Porque nós raciocinamos dessa maneira, né? Então, algumas preliminares teóricas, né? Primeiro, só faz sentido se falar de uma teoria normativa do precedente judicial se a gente admitir a possibilidade de uma teoria geral dos precedentes, ou uma teoria que possa ir além do sistema do common law, ou do sistema do civil law, ou pelo menos possa permitir explicar um número razoável de sistemas jurídicos que enfrentam problemas semelhantes. Esse é um dos desafios, que eu vou falar de vários conceitos que são muitas vezes empregados no common law e que eu acho que podem ser empregados aqui também, né? Existe um vocabulário comum, existe algo de comum entre esses sistemas que permite se fazer uma teoria que seja aplicável tanto lá como aqui. Esse é um primeiro desafio. Eu parto da premissa de que isso é possível. E outra preliminar teórica que eu vou dar como superada é de que uma teoria dos precedentes tem um caráter não apenas analítico, mas também normativo. Eu acho isso importante por quê? Porque a maioria dos teóricos do direito contemporâneo, que a maioria no âmbito da teoria do direito, é composta por pensadores vinculados a um tipo especial de positivismo, que eu chamo de positivismo descritivo. A maioria deles acredita que não é possível fazer o que a gente se propõe aqui, que não é possível fazer uma teoria que seja ela também normativa, ou uma teoria que pretenda dar ao jurista prático determinadas ferramentas para decidir, ou critérios de racionalidade que ele possa empregar. A maioria das pessoas, no âmbito do que se chama teoria geral do direito, né, segue a ideia do Hart de que a filosofia do direito é apenas uma espécie de sociologia descritiva que descreve o direito como ele é. Ou a ideia do Kelsen de que a ciência do direito é apenas uma ciência que trabalha com proposições jurídicas, que são proposições que descrevem o direito, né? Então, eu vou contra essa corrente, né? E acredito que a teoria do direito ela tem um elemento prescritivo importante também que não pode ser negligenciado. E aí eu tento desenvolver, nesse slide que eu coloquei para vocês, alguns objetivos da teoria normativa dos precedentes. Não é uma teoria que se pretende ser apenas normativa. Ela seria, talvez estivesse melhor se eu tivesse colocado, eu escrevi essa teoria ainda sobre influência grande do Robert Alexi, e o Alexi fala na introdução da teoria da argumentação jurídica dele, que a teoria dele é uma teoria analítico-normativa da argumentação jurídica. Então tem dois elementos aí, um elemento analítico que seria elucidar a estrutura dos precedentes judiciais, e teria um elemento normativo que é orientar a ação dos juristas práticos quando eles se deparam com problemas de justificação e de aplicação de precedentes judiciais. Alguns marcos teóricos foram adotados pela teoria do precedente que eu vou expor aqui. O primeiro deles é a tese do caso especial. O que diria essa tese do caso especial? Não é uma tese especificamente sobre o direito, mas é uma tese sobre a argumentação jurídica ou sobre o raciocínio jurídico. O Alexi diz que
o raciocínio jurídico seria o caso especial do raciocínio prático, ou o caso especial do que se chama, na tradição da filosofia, de razão prática. E aí tem uma distinção importante aqui entre a razão teórica e a razão prática. A razão teórica seria aquela racionalidade que nós utilizamos quando queremos saber o que é o caso, quando queremos conhecer alguma coisa, com determinar ou identificar algum fato tido como verdadeiro ou falso no mundo. O âmbito da razão prática aparece aqui como o uso da racionalidade para determinar não o nosso conhecimento apenas, mas principalmente a nossa ação. Quando você pergunta não o que é, por exemplo, esse equipamento, esse controle, aquele computador, você usa a razão não apenas para conhecer um objeto, mas você usa a razão para encontrar uma resposta sobre como que eu devo atuar, o que eu tenho que fazer nesse caso. Quais são as normas que eu posso considerar justificadas? Esse é o campo da moral, o campo da ética e o campo do direito também. Então, quando Alex diz que o direito é um caso especial da racionalidade prática, é porque o âmbito do direito é um âmbito em que nós temos que verificar se está, o que nós devemos fazer diante daquelas normas que existem. Por isso que o direito é um caso, por isso que o raciocínio jurídico é um raciocínio prático. E o que tem de especial nele? O que tem de especial, diferentemente da moral, é que nós procuramos não apenas tomar decisões corretas, mas procuramos tomar decisões que sejam fundadas no direito, que sejam fiéis à lei, ao precedente, aos conceitos empregados pela dogmática jurídica. Então, existe um componente institucional e a pretensão de correção do direito, ela caminha de uma maneira dúplice, quer dizer, no sentido de que ela exige que os juristas práticos façam duas coisas ao mesmo tempo. Tomem uma decisão moralmente correta e tomem uma decisão fundamentada nas normas jurídicas. É um pouco do que o McCormick falava, né?